da parte de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos falar um pouquinho sobre a Trindade, usando como texto base o texto do Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, sob o tema: a Igreja de Cristo cumpre com alegria sua missão, na certeza da sua eterna presença. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto de hoje, de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, trata da grande comissão. Esse é o título que nós temos nesse texto. É preciso a gente lembrar que a Escritura Sagrada, a Bíblia, quando ela foi escrita em forma de livros, ela foi escrita em forma de cartas. Depois, achou-se por bem, depois que a igreja cristã já era livre, já era uma igreja que, através de Constantino, foi tornada uma igreja oficial, achou-se por bem fazer com que a leitura da Escritura Sagrada ficasse um pouco mais fácil de se fazer. E por isso alguns estudiosos dividiram então em capítulos e em versículos e colocaram alguns títulos para que fosse mais fácil de se encontrar os textos procurados. O texto que foi colocado nessa leitura de hoje é a grande comissão. É onde Jesus, quando se reúne no monte para subir aos céus, para ascender aos céus, para voltar ao Pai, é adorado pelos discípulos e antes de subir, ele então dá a tarefa da igreja. E nesse texto, nós encontramos em primeiro lugar a autoridade de Jesus, a ordem, o método que deveria ser usado e a promessa. Sobre esses 4 pontos nós vamos falar um pouquinho. A autoridade de Jesus. Ele inicia o texto dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É dessa autoridade que o apóstolo Paulo fala em Romanos 14, quando diz diante de Jesus, no dia do juízo final, todos os joelhos se dobrarão. Todos os joelhos dos cristãos e de todas as pessoas que passaram pela terra, não cristãs, adoradores de ídolos, de imagens, de esculturas, de forças, de qualquer coisa, terão que reverenciar Jesus como verdadeiro Deus, como verdadeiro Senhor, que tem autoridade sobre todo o céu e sobre toda a terra. E esse será o último momento daqueles que serão deixados para Satanás levar. Terão que reconhecer Jesus. E aqui se fala de uma autoridade que o mundo não reconhece. Quando nós falamos hoje em autoridade, nós pensamos na autoridade da força, na autoridade do poder conquistado pelas armas através das guerras, na autoridade do poder conquistado através da política, através do dinheiro. E a autoridade nos lembra a corrupção, nos lembra a opressão. E é atrás dessa autoridade visível, material, física, terrena que as pessoas correm. É esse o tipo de autoridade que as pessoas buscam. Mas a autoridade da qual o texto fala é uma autoridade infinitamente maior. É a autoridade daquele que morreu que venceu a morte, porque Ele é o Senhor da vida. É a autoridade daquele que, conforme diz Pedro, desceu ao inferno pregar, falar aos espíritos que lá estão em algemas eternas, dizendo: eu venci, e comigo estará quem vencerá comigo pela fé. Entrou no inferno, saiu do inferno e voltou ao céu. É a autoridade de quem venceu o poder do próprio Satanás. É
Essa é a autoridade que Jesus tem, o supremo vencedor, a autoridade que perpassa o nosso ambiente terreno, as coisas materiais, as coisas físicas, as coisas que aqui ficam. E é com essa autoridade que ele dá a ordem: ide fazer discípulos. Ide fazer discípulos. Como? Qual o método? Batizando e ensinando. Batizando quem? Todas as nações. Todas as pessoas de todas as nações. Grandes, pequenos, todos. Sem exceção. Desde o primeiro momento. Já que o batismo substitui a circuncisão, como diz Paulo em Colossenses 2, deveria ser feito como fazia a igreja cristã primitiva, logo aos 8 dias. Logo no início, entregar o seu filho na mão de Deus, sabendo que o Espírito Santo está no seu coração, plantando a fé, que depois vai ser desenvolvida através do batizando e ensinando, através do ensino, que é constante, através do ensino, do aprendizado, que é por toda a vida. É dessa maneira, é esse o método que Jesus diz que deve ser usado para fazer discípulos. Aqui ele não fala em revelações especiais, em visões, em profecias, em línguas, em curas, não. O método para se fazer discípulos é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos ensinei, as coisas que Jesus ensinou. Não é visões, revelações, nada de especial, nada de novo, o que Jesus ensinou. E a promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o grande dia, o dia do juízo. Como diz Jesus, um pouco antes de subir aos céus, eu não vou deixar vocês sozinhos, não se apavore. Eu vou mandar o Consolador, o Auxiliador, o Paráclito, do qual nós falamos no domingo próximo passado. E ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Através da lei, ele vai mostrar que vocês são pecadores. Toda vez que a palavra é pregada, nós sabemos que somos pecadores, porque a lei nos acusa. Da justiça, toda vez que a palavra é pregada, nós olhamos para o Evangelho e vemos que Jesus é a nossa justiça. Ele nos perdoa e nos torna justos diante do Pai. Do juízo, toda vez que nós estamos aqui, nós olhamos para a vida eterna. Sabemos que lá no dia D haverá um momento em que ele dirá: vinde benditos e apartai-vos de mim, malditos que não creram, para o fogo eterno. E é isso que a igreja deve fazer, com a autoridade de Jesus, cumprir a ordem de Jesus, batizando, ensinando, na promessa de que Jesus sempre está conosco. Queridos irmãos e irmãs, quando nós somos jovens, nós estudamos, escolhemos uma profissão, nos dedicamos a esse estudo e de repente vem o dia da formatura. E estamos felizes, alegres, apreensivos, temerosos, porque a partir daquele momento nós teremos que exercitar aquilo que aprendemos. Teremos que colocar em prática toda aquela bagagem, aquele conhecimento intelectual, na prática que nós aprendemos. E é natural que no início tenhamos um pouco de receio, um pouco de medo, mas ao mesmo tempo estamos cheios de euforia, de alegria, porque queremos praticar o que aprendemos. E era exatamente essa situação dos discípulos depois desses 3 anos de seminário intensivo junto com Jesus. Agora Jesus subiu aos céus. E agora chegou a hora de colocar em prática, de falar, de testemunhar. Eles estão com medo, estão receosos. E é por isso que o Espírito Santo os enche de ousadia, de coragem, de determinação, de ânimo para que possam falar. E logo após a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, nós vimos a pregação de hoje de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
onde Pedro, com ousadia, é o primeiro dos discípulos a falar: vocês mataram Jesus, vocês assassinaram o Senhor da vida. Só que Deus não deixou morto, o ressuscitou e agora ele está na glória eterna. Cabe a vocês se arrependerem, serem convertidos, mudarem de vida enquanto é tempo. E então, naquele dia, 3.000 pessoas são batizadas. E a igreja começa a cumprir a ordem de Jesus: batizar, ensinar, batizar, ensinar, ir. A grande comissão começa a ser desenvolvida na prática missionária. Pedro fala, os discípulos falam, a igreja fala. Queridos irmãos e irmãs, se nós estamos aqui e se nós dizemos: eu creio em Jesus, eu amo Jesus, eu confio em Jesus, é porque nós temos o Espírito Santo em nosso coração. Porque a Bíblia diz que só pode dizer que crê, que ama Jesus, quem tem o Espírito Santo no coração. Estamos nós evangelizando, testemunhando? Ou muitas vezes nós ainda nos acomodamos? Muitas vezes eu penso que somos bons ouvintes, mas péssimos no agir. Somos bons no conhecimento, conhecemos muitas coisas, mas muitas vezes péssimos na prática desse conhecimento, porque muitas vezes nós também nos acomodamos. Nós nos sentimos como aquele recém-formado, com receio, ou até com vergonha. E não falamos, e calamos. E achamos que essa história de evangelizar, de anunciar o Evangelho de Jesus, de batizar, isso tem que ser feito só pelo pastor ou pela diretoria da igreja, mas não por mim, que sou uma simples serva, um simples servo. Só que Jesus deu essa incumbência à igreja. Quem é a igreja? Quem tem Jesus no seu coração. Todos vocês têm Jesus no coração. E vocês receberam a promessa de Jesus de: eu estou convosco. Ele está com vocês. E Jesus disse: não se preocupem com o que vocês vão falar, apenas abra a boca, o Espírito Santo vai falar por vocês. E nós, quando vamos, não vamos pela obrigatoriedade da lei, nós vamos servir com alegria e gratidão. Gratidão pelo amor que Jesus demonstrou por nos salvar. Ele não nos deixou ir para o inferno. Nós vamos com a certeza de que aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra está ao nosso lado. Nós não vamos aleatoriamente, nós vamos porque temos uma ordem. Ele disse: ide, eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos. Vocês não vão falar qualquer coisa, vocês vão falar o que eu ensinei. Ninguém precisa se preocupar em ter uma visão especial, uma visão profética. A revelação está ali, na Sagrada Escritura, na Bíblia. Queridos irmãos, como é bom saber que Deus sempre está conosco. E é interessante essa questão que nós abordamos hoje da Santíssima Trindade. Nós acompanhamos agora a leitura de Gênesis capítulo 1. E imaginem vocês como é que isso é. Nós estamos aqui na Terra, nós estamos presos ao Cronos, ao tempo. A Terra gira em torno de si mesma, 24 horas por dia, ao mesmo tempo gira em torno do Sol, 365 dias por ano, e nós estamos presos a esse tempo. Lá em cima, num outro plano, numa outra dimensão, muito além de todas as coisas criadas, está Deus, nesse plano que chamamos de eternidade, onde o tempo não passa, onde Deus está lá, e lá Ele está vendo Adão e Eva, Ele está vendo a queda em pecado,
Ele está vendo o dilúvio, ele está vendo Abraão, eu estou pulando de 2 em 2 mil anos, ele está vendo Davi, ele está vendo Jesus, ele está vendo a cada um de nós, ele está vendo o dia, o último dia, quando ele nos chamar. A eternidade, o tempo não passa, ele está vendo tudo passar. Por isso ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe tudo, porque ele está vendo lá de cima. E ele nos amou tanto, que ele podia simplesmente, depois do pecado, ter destruído tudo, mandar tudo para o inferno, deixado ir, porque era o caminho natural, nós escolhemos. Mas ele resolveu mandar Jesus, que é a própria palavra. O Pai criou o mundo. Aquele Pai que João viu quando Deus permitiu que ele desse uma espiadinha na eternidade, lá no Apocalipse, cabelos brancos, um ar de santidade, um rosto todo brilhante, como se fosse pedra de sardônio, esmeralda, que João conseguiu descrever a santidade do Pai, não conseguiu nem olhar aquele brilho. Ele é que fala, e essa palavra, esse verbo é que se encarna, que se torna um embrião, que entra no útero da Maria, e que vai se desenvolver como um ser humano, como acabamos de confessar no credo atanasiano. Essa divindade que é eterna, o verbo, se torna um ser humano, e a partir dali passa a ter duas naturezas, a divina que é eterna, e a humana que passa a existir naquele momento. Elas não se misturam, elas não confundem. A natureza humana e divina, uma junto com a outra, sempre na presença, sempre formando por Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esse Jesus que dá a sua vida por nós, que morre por nós,